Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aí mais uma vez para fazer aqui o pós-jogo de Santo André 0, São Paulo 1 aí, São Paulo ganhando aí no finalzinho, no apagar das luzes, fazendo aí mais 3 pontos nesse Campeonato Paulista, certo? Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe aí de dar o seu like, compartilhar, comentar aqui no nosso canal, beleza? Não esqueçam de fazer isso e também seguir a gente no nosso Instagram, tá lá, @professores São Paulinos, certo? Compartilhe lá, tem informações aí importantes aí sobre o basquete, futebol feminino e o futsal do São Paulo, beleza? E é isso. E aí, Japa, gostou do jogo? Sinceramente, cara, que jogo horrível. Ah, eu acho assim, a agenda do São Paulo para esse ano tem que ganhar os jogos. Ganhou, mas Exatamente. convenhamos, jogo ruim, tudo bem, tem lá seus álibis, né? Esse time aí nunca deve ter jogado junto, nunca deve nem ter treinado junto esse time aí. Exatamente. Eu Entrou acho que não. ontem. Aquele gramado sintético lá que parecia daquele society mais vagabundo, né? Gramado sintético que a bola quica quando ela tá rolando, né? É meio esquisito, né? Então, tem essas questões, mas, né, jogou mal. Algumas pessoas achando que certos jogadores jogaram bem, na minha opinião, não. E preocupa, preocupa. Mas, assim, você olha, né, você fica olhando aí os jogos e tudo mais, tem time em situações bem piores. Assim, entendi esse negócio de poupar os jogadores, né? Quem dá para ter poupado. Essa semana é uma semana pesada para o São Paulo, né? Vai jogar com dois times aí mais fortes, agora na quarta e no domingo, em tese. Então, esse jogo seria o mais fraco. Então, é um jogo que poderia mesclar um pouco. Mas, mesmo assim, a gente espera mais e vê os mesmos erros, né? Mudando jogadores, vários jogadores, os erros táticos, técnicos são sempre os mesmos. E o engraçado, já, porque a gente ouve falar. Eu já estou cansado, né, de ouvir sempre a mesma historinha e tal, mas a gente vai melhorar. Tem condições de melhorar, né? Jogadores são novos, calma, que tem condições de se melhorar. Foi o mesmo papo ano passado, mesmo papo. Eu entendo todas as condições, eu entendo tudo, que são realmente novos, tal, mas são os mesmos papos, nunca muda. Mas vamos que vamos, né? Vamos mostrar as notas então aí já para o pessoal. A gente vai comentando um pouquinho aí desses jogadores. Vou aqui falando para vocês e a gente vai comentando um pouquinho aí. O Rafael ficou em 6. Bem, Rafael ficou com 6 porque praticamente nem sujou tanto o uniforme assim, né? Não foi tão exigido no jogo. Ele ficou com 6 aí, então aí na nossa avaliação. O Orejuela, olha, sinceramente, ele jogou bem, né? Dentro das suas limitações. Realmente é um jogador que tem suas limitações técnicas, é um jogador que tem isso, mas em compensação salvou dois lances que o Santo André poderia ter feito aí 2-0 E quase e ter fez um eliminado. gol. Exatamente. E quase fez um gol. Exatamente. Então, o Orejuela aí na nossa avaliação aí ficou com 6, tá? O Alan Franco aí fez o gol da vitória, né? Fez o gol da vitória do São Paulo aí. Fez uma partida aí, teve um lance lá que ele bateu a cabeça, se bananou com o Gabriel Neves lá. Quase teve um lance lá que foi aí que o Orejuela lá salvou o São Paulo, né? Mas no finalzinho aí ele conseguiu aí fazer um belo gol mesmo. Jogo de cabeça, aí uma E batematada o, sem o chance. Franco, eu acho que, assim, ele com a bola no pé, ele arrisca bastante, né? Ele gosta jogando e tudo mais, mas também a torcida acho que tem que dar uma maneirada, né? Já tem torcedor reclamando, o cara não jogou nem 3 partidas no São Paulo direito,
já estão falando que é ruim. Meu, lembra que ano passado era o Léo Pelé que jogava lá. Então, vamos ter mais paciência aí, né? Exatamente. Na nossa avaliação, ele ficou com 7 aí, fazendo o gol da vitória. Considerado aí o melhor da partida só por causa do gol, né? Vamos ser sinceros aí, porque fez o gol da vitória. É, o Beraldo aí ficou com 6,5. É um jogador novo, né? É um jogador novo da zaga, mas é um jogador, né, Japa, que eu acho que é um jogador que vem aí com boa perspectiva. Eu gosto dele mesmo. Gosto da postura dele, enfim. Só É, que ele é um jogador novo, ainda a precisa cara, ter. Ainda. a característica dos dois é muito parecida. O Beraldo também. Ele parece que ele prefere mais jogar do que destruir, tá? Mas é uma questão assim, ele é jovem, ele vai aprender algumas coisas, ele vai aprender que vai ter hora que vai ter que dar chutão, tudo mais. Mas assim, dos jogadores novos aí, é um dos jogadores mais promissores do São Paulo, na minha opinião. Desde o Não, ano mas também passado ele já concordo. dava mostras que é um bom zagueiro, pode ser um bom zagueiro, né? Exatamente, tem vídeos nossos aqui, o passado, que a gente comentou muito sobre o Beraldo falando sobre isso. E é um lance interessante no meio, quando os dois, você falou a questão de sair jogando, e realmente é. Tanto que um abria pelo lado esquerdo, um abria pelo lado direito, e aí o Neves tinha que fechar o meio, né? Ele recuava para fechar o meio, porque os dois zagueiros saíam para jogar. É uma, é uma característica dos dois mesmo. Uma coisa. O Rogério não gosta muito dessas condições de sair assim, mas ele, a característica dos dois tem muito isso mesmo. Então ele, nossa avaliação ficou com 6,5. Hein? O Wellington aí ficou com 6. Eu ainda acho assim, o Wellington é um jogador ainda bom para a função, ele apoia bastante, defende razoavelmente bem, só que ainda eu acho que ele peca muito na questão do cruzamento. Ainda ele precisa melhorar nesse fundamento aí. Então, esse é um dos pontos que E o Wellington aí precisa também melhorar. para os torcedores, né? Lembra que era o Reinaldo. Lembra que era o Reinaldo, porque assim, ele erra cruzamento e tudo mais, mas assim, toda hora ele tem que ficar lá chegando. Pode ver, toda hora. O cara vai errar mais do que acertar, isso é um fato. E pelo menos que na hora de defender, ele tá lá, ele não tá voltando andando. Ah, e não dá pra exigir do cara também, porque o cara tá jogando todos os jogos. Eu não sei como ele ainda não machucou e bate na madeira com relação a isso, mas fica difícil também, né? O cara tem que correr Exatamente. muito, né? A nossa avaliação ficou com 6. O Gabriel Neves, aí, sua estreia, né, no ano. O Gabriel Neves aí. Você percebe que é um jogador que estava sem ritmo, né, de jogo, por isso que eu acho que tem que colocar o cara para jogar, essa condição. Depois não pode ficar exigindo dele algumas situações se não coloca o cara para jogar, né? Então o Gabriel Neves aí, ele entrou, fez aí o seu jogo. Eu acho que na sua posição, algumas jogadas, bem, o Gabriel, como ele é brigador, enfim, teve o lance lá que ele se embananou com o Alan Franco, mas enfim, é um jogador aí que eu gosto do estilo do jogo Gabriel Neves. Eu gosto do estilo do volante Gabriel Neves, né? Na nossa avaliação aí ficou com 6,5. Como falo, falta ritmo, precisa de ritmo. O Rodrigo Nestor aí, para mim, foi Japa, sinceramente, para mim está começando a mostrar o jogo. Eu não sei se é cansaço, tá? Se é o que está jogando muito, ou está mostrando que de fato ele Japa, porque realmente É, ele foi muito mal nesse jogo, muito mal, muito não, mal. muito mal. Acho que assim, ele começou o ano até fazendo boas partidas, mas já contra o Corinthians já não jogou bem, ontem não jogou bem. E assim, a insistência. O Rogério parece que quer fazer com ele a mesma coisa que foi feito com o Igor Gomes. Até chegar uma hora, a torcida começar a perseguir de uma maneira que não vai dar mais para escalar o cara, certo? E ao contrário da questão do Orejuela, que não tinha jogador para posição, na posição dele tem. Essa é a grande questão. Exatamente, exatamente. Então, acho que até para o bem dele, deixar um jogo fora, põe outro jogador, testa uma outra alternativa, porque senão é mais um que vai ser queimado, não vai conseguir vender, e aí fica aquela situação, né? Então é uma insistência, acho que também não é sadia.
né? E o Rodrigo Nestor, quanto o Corinthians, e agora jogou muito mal, muito mal. Sabe, aparecendo de forma errada, tirando uns... Bem, enfim, jogou muito mal mesmo. Ficou aí com 4. O Luciano aí, que a torcida adora, né? O Luciano aí, nossa avaliação ficou com 5,5 e, sinceramente, para mim, nada demais. Nada É, demais. eu vi muita gente aí comentando, o pessoal aí, jornalistas mais, falando assim, não, nessa função foi a melhor partida dele. Eu, sinceramente, e assim, e caras que sabem analisar o jogo, caras que, sabe, conhecem o São Paulo, eu, eu não vi essa melhora nenhuma. E ainda agravando, no final ele me perde um gol debaixo do gol, cara a cara com o goleiro. Aí os caras falam, né, mas o milagre do goleiro. Não, ele chutou em cima do goleiro, porque ele não sabe chutar com a perna direita, entendeu? O que aliviou a barra dele é que depois o Alan Franco fez o gol. Mas e se fosse? É isso que eu quero que as pessoas pensem. E se fosse ontem São Paulo e Corinthians, segundo jogo da Copa do Brasil? Faz o gol, São Paulo classifica. Não faz, cai fora. Exatamente. Aí o pessoal ia pedir Luciano. Então, assim, eu acho que ele não tá jogando bem. A única virtude que ele tem é a finalização. Não dá para jogar recuado. Ele é um péssimo passador. Ele é Não dá, lento. gente. Teve um lance lá que a torcida toda ficou engraçadinha no primeiro tempo. Ele foi lá, era um contra-ataque pro São Paulo. O que ele preferiu fazer? Dar um chapéu no cara. A defesa Santander voltou inteira, matou a jogada. Ah, mas deu chapéu. Grande porcaria esse chapéu. Não ajudou em nada na jogada do time, certo? E assim, uma coisa que me irrita, teve um lance também no primeiro tempo. O Caio Paulista limpou, chutou no gol. Ele dando chiliquinho porque o Caio Paulista não tocou para ele. Aí o E Caio Paulista fez até um ele, gesto lá, falou assim: Meu, calma, meu. Pô, é, parece que e ele só faz ele quer, isso. né? É só ele. E ele faz isso constantemente. Isso é uma coisa dele lá mesmo, que fica. Acho que até o Rogério comentou uma situação na entrevista coletiva. Eu não sei, eu não posso afirmar se foi uma indireta, mas ele comentou sobre a questão do Erickson, que a gente vai falar já já. Mas ele falou sobre a questão. Ele falou assim: ele cai e não fica xingando, não. Levanta, vai embora, não fica bravinho, não fica. Ele falou na entrevista coletiva algo do tipo. Né? Acho que não sei se foi uma É, eu cutucada, não sei se era mas indireta, porque é, se fosse assim, eu não dava faixa de capitão para ele, né? não daria, de fato, você tem razão. Mas, para mim, assim, o Luciano não pode ser um jogador de que arma a jogada, porque realmente ele não tem um passe bom. Agora, um jogador que tem que jogar, se ele joga dentro da área, para ali, para poder chutar a bola no gol, beleza. O problema é que o Luciano ele sai da área para buscar jogada. E essa questão de sair para buscar jogada, a torcida gosta, mas ele não faz jogada certa. Mais Ele mata atrapalha muitas do que vezes. ajuda. A maioria das vezes ele atrapalha. Porque quando ele sai da área para fazer isso, ele mata muitas vezes o cara que quer fazer, literalmente, fazer o ataque do São Paulo. Como é o lance do chapéu, que o É só Japa assim, ó, comentou aqui. pessoal, você tem que assistir o jogo, você tem que pegar, se você não tem o costume, um dia assiste o jogo sem ser muito torcedor. Assiste o jogo olhando a movimentação. Você vai ver uma jogada, ele recua para pegar a bola. Nessa hora que ele recua, os laterais partem. Só que ele prende tanta bola, o lateral já fica lá, já tá lá na frente, Fica, parado. E exatamente. já tá marcado. Exatamente. Acabou a E já está jogada. marcado. Acabou a jogada, Ah, os outros exatamente. jogadores que estão Ele perto prende muito a bola, já prende tá muito. marcado, entendeu? Então não adianta, sabe? Para Bem, mim, ele teria que ser reserva do Caleri, entendeu? É isso. mas sim, sim. O Rogério até falou para ele que se gostaria de colocar ele, ele falou que não. Bem, o cara manda. Se eu fosse o chefe, eu falaria assim: não, meu querido, você vai jogar lá porque eu tô te mandando, você vai jogar lá. É isso que eu quero que você jogue lá e pronto, acabou. Você não tem que falar que você quer ou não quer. Eu quero que você jogue lá e pronto, acabou. Bem, enfim. O próximo aí, o Pedrinho, ficou com 5. Não achei que foi uma boa partida do Pedrinho. Eu não sei se o Pedrinho joga muito bem essa questão do primeiro tempo ou melhor entrar depois que os Para caras mim é estão. jogador de segundo tempo, tá na cara assim Para já. mim, mostrou muito bem isso. Acho que é um jogador para entrar no segundo tempo nesse sentido. O outro jogador aí, o Caio Paulista, ficou com 5.
ele teve que jogar ali esse é um dos fatores, né? O Caio Paulista ele joga, ele era para jogar ali como atacante ali do lado, só que ele teve que fazer muitas vezes voltar porque o Luciano tinha que recuar para fazer a jogada, para fazer a tal jogada. E aí o Caio Paulista saía como marcador, né? Saía, ficava marcado na ponta lá, que o Luciano não saía jogando. Pouco apareceu no jogo, né, no primeiro tempo, tentava fazer algumas coisas, até limpou um lance lá para tentar chutar no gol, mas muitas vezes essa movimentação atrapalha. O Erisson aí estreou, né, no São Paulo, o Caleri estava machucado, ficou machucado e não conseguiu jogar, o Erisson entrou aí. Na nossa avaliação aí ficou com 6,5, muito se dá pela falta ainda de ritmo. Acho que o cara nem treinou, né, o time, Sim. então o cara já entrou para fazer isso. E o Rogério elogiou muito ele nesse sentido de o cara brigador, bater, cair, não sei o quê. É É, igual o ele, Caleri. ele, Caleri, ele Caleri tem tem um muito. estilo diferente do Caleri, né? Porque ele é mais rápido, ele é mais É forte, mais rápido, exatamente. e ele tenta finalizar de qualquer lugar. O Caleri, ele gosta de finalizar em certas regiões. Então, é uma característica diferente. Eu acho que a nota dele é muito mais pela luta. Você vê lá, o cara acabou de chegar, tava lá 49 minutos, o cara tava correndo atrás do lateral, lá tentando marcar. Então, Exatamente. isso acho que mostra que o cara tem vontade. Tecnicamente, pessoal, você também não pode esperar muita coisa dele. Mas Não, é um jogador que tem uma característica diferente que eu acho que vai ajudar ao longo aí do ano, né? exatamente. Então, aí a nossa avaliação ficou com 6,5. O Rogério Ceni aí ficou com 5 na nossa avaliação. Acho que muitas condições de colocar jogador aí que não, bem, enfim, que não treina. Eu tenho umas críticas muito grandes pela questão do Rogério. Ah, os reservas aí, o David ficou com 5, o Maltratou a Wellington bola, Rato, né? o Wellington, o Wellington Rato aí ficou com 7. É um jogador que eu gosto do estilo do Wellington Rato. Ele entrou bem, jogou bem. Teve o lance lá que ele tocou para o Luciano para fazer o gol. O Luciano fez aquilo, né? Ainda bem que fizeram o gol depois. E aí o Mendes ficou com 6,5. É um jogador que eu gosto também. A imprensa internacional até elogiou a partida do Mendes. Eu estava vendo. O Galo ficou com 6, mas eu acho que aí o Rogério meio que queimou ele, ter jogado na posição ali, ter colocado o Galo, ter jogado naquela posição. Para jogar junto com o Orejuela, não estava funcionando. O Orejuela ali já estava morto, não conseguia fazer nenhuma jogada, colocou ele junto ali. Acho que para mim matou o que o Galo poderia render. E o Juan, depois ele entrou ali na lateral, mas, gente, sem nota, entrou bem no finalzinho. Não, e o E cara é atacante, bota o cara de lateral, meu. Pô, isso aí não, você vê que é uma bela de uma invenção, né? lógico, são as invenções do nosso queridíssimo técnico Rogério Ceni. É, Bem, o São Paulo, na verdade, para falar a real mesmo, a verdade, a vitória do São Paulo foi nada mais é do que camuflou alguns problemas que o Rogério tem junto com o elenco, enfim. Vitória é isso. O São Paulo ganhou, se torna ainda líder do seu grupo e provavelmente vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas realmente, olha, não é agradável assistir o São Paulo Futebol Clube jogando, não. É uma situação bem complicada mesmo. Bem, é isso. Acho que foi um pouco da nossa avaliação aqui. Já pode encerrar aí se você quiser. Então, pessoal, é isso aí, né? A gente volta aí logo. Não se esqueçam aí de compartilhar, comentar, né? Ver aí falando se você está gostando ou não do São Paulo, se você aprova os métodos do Rogério Ceni, certo? E mas aí as questões aí que a gente vai ter. Então, curta aí nossos vídeos, compartilhe, inscreve, recomenda aí pro pessoal aí. E é assim, pessoal, a gente volta logo logo, né? Quarta-feira aí já tem outro jogo de São Paulo, né? Com Red Bull Bragantino, outro jogo fora de casa. Esse jogo eu já acho que vai ser um jogo mais engrossado, já vai ser mais difícil.
Mas o Red Bull Bragantino tem aquela questão, eles gostam de atacar. Vamos ver, né? Porque esse time do São Paulo, segundo o Rogério, é um time mais para contra-ataque, né? Vamos ver se vai funcionar então, tá? Então a gente torce para que o São Paulo faça um bom jogo e no final de semana pegue o Santos e tenta fazer um jogo aí já para mandar o Santos para cucuia, né? Essa que é a questão, para Exatamente. eliminar o Santos de vez já desse campeonato já também, tá? Então, pessoal, é isso aí. Então voltamos aí a semana cheia. E a gente esperando aí boas notícias e torcer para os machucados do São Paulo voltar também, porque também tem essa, certo? Então é isso, pessoal. Grande abraço. E aí, né, com campo sintético, com Orejuela, com as pataquadas do Rogério, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Valeu! Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.